Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente conversa sobre a escrita do Stephen King. Dando continuidade à leitura dos livros do meu autor favorito, dessa vez eu peguei uma não ficção do King. É a primeira vez que eu leio algo de não ficcional que o autor escreveu, e um livro bem curto, diferente do que o King gosta de fazer, né? Que ele gosta de escrever umas coisas longas, né? Mas basicamente este livro, o que a gente vai ter aqui, como o próprio título diz, é um livro sobre a arte de escrever. E ele tem um subtítulo, e é importante que você, quando for ler este livro, tenha e leve em consideração esse subtítulo, que é A Arte em Memórias. E o que isso quer dizer? O que o King vai fazer aqui? Ele vai falar sobre esse processo de escrita a partir das suas memórias e da sua experiência enquanto escritor. Então esse livro ele vai estar dividido em 3 partes, e a primeira delas, e aí por isso que eu tô falando que a gente tem que levar em consideração esse subtítulo, porque senão você pode estranhar, né? E quando eu fui ler, a princípio, eu não estava esperando que esse livro teria um toque tão autobiográfico como teve. Por quê? Nessa primeira parte, que se chama currículo, o que o King vai fazer aqui? A partir das suas experiências, ele vai contar aqui pra gente como que foi o processo dele enquanto se formar escritor. Então ele vai começar contando qual foi o primeiro contato que ele teve com a escrita, com o processo de criar uma história, e aí ele vai contar sobre essa formação do currículo mesmo de um escritor a partir de como ele se formou. Então ele retoma coisas lá na infância dele, porque o King desde criancinha ele já começava a produzir histórias, ele vai fazendo esse percurso biográfico, conta como é que foi o processo dele de escrita de Carrie, de onde que vem as ideias, de onde que ele tira aquelas histórias, ele conta assim os contextos às vezes de criação e de ideia para uma história. Então ele conta sobre, por sorte, ele contou sobre livros dos quais eu já li, como Salem, Carrie, contos que estão presentes em Sombras da Noite, como Às Vezes Eles Voltam, Crianças do Milharal, enfim, esses contos mais famosos do autor. Então ele vai citar aqui esses livros, trazer pra gente qual foi o contexto, por isso que se chama currículo. Então ele vai mostrando ali esse processo de criação do currículo dele. Então ele mostra a importância da criação e como que surge, porque vira e mexe as pessoas sempre perguntam pra ele, e ele traz isso daqui, né? De onde que ele tira tantas histórias, como é que ele consegue ser tão criativo? E aí, às vezes, ele conta certas situações, assim, de onde surgiu a ideia para determinadas histórias, que eu ficava assim, putz, cara, como assim? Nunca que eu ia pensar nisso. São umas situações tão, assim, comuns, situações do dia a dia, igual quando ele conta, sabe a cena de Carrie, onde as meninas estão jogando absorventes nela? Ele conta de onde que veio a ideia para aquela cena, e é uma coisa tão do cotidiano que eu fico assim, putz, né? A pessoa tem que ter um negócio assim para poder pensar numa possibilidade de criar uma história a partir disso. Então a gente vê o quão assim parece ter até simples, né? Porque ele tá vivendo ali umas situações do cotidiano e consegue tirar histórias de terror ali dessas situações do cotidiano. E aí a gente chega na segunda parte, que é caixa de ferramentas. O que o King vai falar aqui nessa caixa de ferramentas? Como o próprio título já diz, ele vai falar sobre o material que o escritor vai utilizar para poder escrever. Então aqui ele fala sobre o canto que ele tem na casa dele, um cômodo, como que esse cômodo ele é disposto, o que tem ali e o que a pessoa na hora de escrever ela vai precisar assim de uma forma bem necessária, que ele aponta que basicamente você precisa de uma mesa, e aí ele faz toda essa descrição dessa mesa, uma máquina de escrever. Na época em que esse livro foi escrito, as pessoas ainda utilizavam a máquina de escrever. Uma máquina de escrever e meio que é isso, sabe? E aí ele fala, por exemplo, que para ele ouvir música enquanto tá escrevendo funciona muito bem, e que ele tem um hábito de sempre fazer uma caminhada antes
E aí ele chega naquele dia fatídico do qual ele é atropelado, né? Muitos fãs devem saber que um dia o King foi fazer uma dessas caminhadas literárias dele. E aí ele foi atropelado, quase morreu, gente. Imagina, se o King morre. Muitas histórias que nós temos hoje nós não teríamos. Então, por isso que eu tô falando, leva em consideração a arte em memórias, porque o King vai trazer muita coisa da vida dele, muitos acontecimentos. Ele vai trazer aqui a situação dele, a relação dele com as drogas. Para quem não sabe, o King já foi alcoólatra, né? E viciado em drogas. Então ele aponta como, ele mostra pra gente como que isso começou, onde que isso levou, enfim, como que isso quase destruiu a vida dele, enfim, né? Por isso que eu tô falando, leve em consideração que o título é A Arte em Memórias, tá? Então, nessa segunda parte, vai falar sobre essa caixa de ferramentas, coisas que são necessárias, coisas que um autor vai utilizar para escrever. E depois, a gente chega na parte sobre a escrita. Então, veja bem, o King vai fazendo esse percurso de construção, mostrando como foi para ele escrever, para no final ele falar de fato sobre este processo. E aí ele vai e conta coisas do mercado editorial, como que funciona, quanto que ele esperava receber por determinada obra, sabe, as surpresas que ele foi tendo. E o que é muito interessante, apesar desse livro ele já ter sido escrito há um tempo atrás, ele traz umas coisas que é muito legal. Então, aqui nessa parte sobre a escrita, ele traz pra gente um exemplo de uma história que ele escreveu, que passou pela mão do editor, coisas que esse cara foi lá e mostrou, tipo, olha, isso aqui não precisa. Ai, vamos transformar aqui. Então, ele traz mesmo assim como que funciona esse processo de escrever, o que é muito interessante, porque ele traz aqui como que funciona o mercado editorial. Obviamente, aqui a gente está falando do mercado editorial nos Estados Unidos, mas você que está querendo escrever, ou até você mesmo que não está querendo escrever, esse livro aqui, ele é uma maravilha, porque ele chega um momento que o King, ele traz uma espécie de exercício. Então, se você tá querendo, assim, escrever alguma coisa, é muito interessante o que ele faz aqui. Eu até pensei em fazer isso, eu falei assim, nossa, eu vou fazer. Só que aí eu tava, faculdade, não deu. Ele vai lá e fala assim, olha, ele traz um pano de fundo pra uma história, então ele coloca esse pano de fundo e fala, olha, a gente vai ter isso, 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 aquilo. A partir disso, você desenvolve aí o seu conto. Aí ele ainda fala pra desenvolver uma história curta. Então é muito interessante para quem está nesse processo de escrever, de produção, porque aqui o King, ele vai dar várias dicas e ele vai mostrar que meio que não tem uma fórmula. Cada um vai ter o seu processo de escrita, cada um vai ter a sua forma de escrever. Então, ele vai lá e mostra como funcionou para ele e ainda dá alguns exemplos de o que é ruim, o que é bom. Então, ele cita alguns estilos de narrativa que ele acha péssima. Tem até um momento que ele fala sobre aquelas histórias mirabolantes que alguns autores às vezes desenvolvem e depois não sabe como finalizar isso e fala que foi tudo um sonho e que ele acha isso um clichê péssimo, que se você não sabe como finalizar uma história, para que você começa? Enfim, né? O King aqui é uma coisa maravilhosa. E uma coisa interessante que tem nesse livro é que no final o King vai colocar uma lista de leitura. Então, assim, lá no finalzinho, a gente vai ter uma lista enorme, olha só. Vai ter aqui, ó, uma lista enorme com várias dicas de leitura que o King dá. Olha aqui, ó, tá vendo? Alguns desses livros a gente tem tradução aqui para o português, outros não, e são livros tanto de ficção quanto livros de não ficção, são vários, olha só, para vocês terem noção, temos aqui, ó, O Paciente em Inglês, Harry Potter, olha só, o King indica o Harry Potter, tem do Cormac McCarthy, nossa, tem vários, olha só, mas alguns de fato não vão ter traduções aqui para o português, mas se você souber ler inglês, por que não? E aí tem uma segunda lista, ó, que essa lista ela foi atualizada com mais indicação do mestre, olha só.
E aí é muito legal. Esse livro, gente, é um livro que me surpreendeu, porque eu tava esperando uma coisa mais técnica, uma coisa bem, assim, centrada nesse processo do que é escrever, de como escrever, sabe? Meio que uma espécie de manual. Eu tava esperando que seria isso, só que não foi. Foi uma surpresa muito boa, porque eu acho que se fosse um manual, uma coisa mais técnica, seria uma coisa muito chata. Seria enfadonho, seria um livro bem assim específico, voltado para as pessoas que querem escrever. Só que não, eu acho que esse livro aqui, ele abrange um público maior, justamente pelo fato do King trazer a sua experiência aqui, ele retomar coisas desde a sua infância, falar como é que foi o seu crescimento, a relação que ele tinha com o irmão, como que ele começou a escrever, de onde que veio esse interesse. Então, ter esse contato um pouco mais íntimo fez com que a leitura fosse muito mais prazerosa, muito mais envolvente e que ela corresse muito mais rápido, diferente do que seria lendo um manual, uma coisa mais técnica. De fato, o King, ele dá algumas dicas técnicas sobre o processo de escrita, mas daquele jeito, né, Kingzão que a gente conhece, tá? Eu acho que esse livro aqui, ele é um livro perfeito para quem nunca leu nada do King, mas quer conhecer um pouco sobre a escrita dele. No sentido literal mesmo, porque aqui ele vai falar sobre o processo de escrita dele. E para quem pode ter lido a ficção do King e talvez não tenha gostado, por N motivos, por ele ser descritivo demais, enfim, né? Essa é aquela narrativa que às vezes parece que você lê e não acaba. Talvez esse seja uma oportunidade de dar uma segunda chance para o autor. Caso a pessoa tenha interesse em dar uma segunda chance, eu acho que esse livro aqui ele pode funcionar muito bem. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre a escrita do Stephen King. É um livro que eu gostei muito, que eu super recomendo. Mais um queridinho do Kingzinho para minha lista de favoritas. E fica aqui a indicação de uma leitura maravilhosa, gostosa, tá? Para você ler. E para você que nunca leu nada de não ficção, esse livro aqui pode ser uma boa, hein? Fica aí a dica, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você quiser ajudar o canal, aqui na descrição eu deixo diversas formas de você auxiliar o canal, tanto gastando dinheiro ou não gastando dinheiro, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.